R$ 118,40, ou seja, 572% a mais do que o que se paga numa rodovia federal. E as condições da rodovia, é lógico que é uma concessão ainda recente, ainda muita coisa vai ser feita, mas ela fica tão boa ou melhor do que as rodovias paulistas. Então, isso indica um sobrepreço que o cidadão paulista está pagando nessas praças de pedágio. Esse sobrepreço, ele é apropriado pela concessionária ou pelo Estado? Porque tem a tal da concessão onerosa. Isso. Você tem uma modelagem que, inclusive, quem foi o responsável por ela no ano 97 era o então vice-governador, depois governador, Geraldo Alckmin, que foi quem cuidou do PED, né, o Programa Estadual de Desestatização, totalmente errado. Primeiro, quando foi se tirar o custo quilométrico para se fazer as concessões, não se baseou numa planilha quando manda a lei. A lei diz o seguinte: você tem que fazer cada trecho, fazer uma planilha e aí depois fazer a concessão. Não. Se pegou um estudo do sistema Anchieta Imigrantes, da década de 70, se atualizou pelo dólar, chegou-se perto ao que era na época a rodovia, o sistema Bandeirantes e Anhanguera, e aí se chegou esse preço para todas as rodovias paulistas. Então, a partir daí, em 95, já aumentou bem o valor do pedágio. Um patamar muito mais alto. Depois, se indexou o reajuste anual pelo IGPM, na primeira etapa paulista, né? Na segunda corrigiram isso, depois que o governo Lula fez pelo IPCA. Então o indexador era o IGPM, que do ano de 98 até 2005, por exemplo, teve uma evolução muito maior do que o IPCA. Teve um ano em que o reajuste foi de 32%. Isso também ajudou a elevar o preço. A taxa interna de retorno do primeiro lote, que foi por volta de 20%. Como o Brasil, quando eles fizeram a concessão, não estava no momento econômico bom, o risco país 2.000 e tantos %, a taxa de juros Selic lá no alto, então eles tiveram que oferecer uma taxa interna de retorno para que houvesse interesse pelas rodovias muito alta. Então, o retorno que essas concessionárias têm hoje é muito alto em relação a qualquer um outro. Por exemplo, no programa federal, que foi estabelecido em 2007, a taxa interna de retorno é 8,5%. Então, para ver a diferença. E depois também, outro que encarece muito é a chamada ortoga onerosa. Ortoga onerosa é aquela em que praticamente é vendida a rodovia. Então, para a empresa explorar a rodovia, ela paga. Só no governo Serra foram cerca de 5,5 bilhões de reais. Então, o governo, na verdade, transforma a rodovia numa fonte de receita. Só que eles falam o seguinte: mas o governo federal está dando rodovia para as empresas privadas. Isso não é verdade. Por quê? Porque quando você cobra essa ortoga, ela é onerosa, isso depois vai ser embutido no pedágio. Então, ele é repartido no pedágio. Então, o contribuinte paulista paga duas vezes. Paga primeiro para construir rodovia, que a rodovia foi construída com recursos de impostos, e depois paga para andar. Porque essa ortoga onerosa, em cada praça de pedágio, ela é cobrada um pouquinho. Então, e o outro ponto principalmente na primeira etapa de concessão paulista, a falta de racionalização. É irracional o processo. A Anhanguera tem 4 concessionárias explorando as praças de pedágio. Então, são 4 custos administrativos. A Castelo Branco são 3. Então, isso tudo explica por que São Paulo tem hoje o pedágio mais caro do Brasil e um dos mais caros do mundo, se não for o mais caro do mundo. Queria perguntar para o Ângelo, eu li um artigo recentemente que mostra a perda de espaço da economia paulista no conjunto do país, né? A economia paulista já respondeu por 1/3 da produção do país, hoje responde por perto de 1/4. Os pedágios também contribuem para isso? Eles acabam sendo um custo maior e empresas que estariam no estado de São Paulo acabam procurando outros estados e o pedágio é um fator para isso também? Com certeza, porque na hora que uma empresa vai decidir aonde ela vai estar se instalando, com certeza ela faz toda uma planilha dos custos que ela tem nesse local que ela vai estar, no município, na hora que ela vai ter que tirar os produtos dela de lá e levar para os outros locais.
E aí, na hora que fizer essa conta, é evidente que o custo que tem dentro do estado de São Paulo é muito mais caro do que se ela estiver em outro estado, sabe? Tudo bem que, mesmo assim, se ela estiver em outro estado, quando ela for trazer para o estado de São Paulo, vai continuar pagando mais caro, porque vai ter que cruzar de um estado para o outro. Mas, pelo menos no outro estado, ela sabe que pode sair mais barato quando estiver transportando os produtos dela para outros estados. Acho que um exemplo interessante que a gente viu disso é, por exemplo, se você comparar tarifas o preço das passagens de ônibus dentro do estado de São Paulo e para outros estados. Hoje, por exemplo, se você for para o Rio de Janeiro, o preço da passagem é R$ 62,00. Se for para Minas, o preço é R$ 76,00. Se você for para Marília, que é um município aqui do estado de São Paulo, mais próximo do que, por exemplo, Minas, vai pagar R$ 82,00 a passagem. Então o custo é muito maior. É claro que uma empresa, que nem a questão lá do IPVA, de todas as outras tarifas, que está fazendo com que cada vez mais o estado de São Paulo perca espaço na economia, né? E deixa também até dar um exemplo aqui, quando estava colocando a questão aí da indexação Ângelo, eu sugiro que você dê esse exemplo no próximo bloco. Nós temos um pequeno intervalo agora. Em seguida, voltamos com Sala de Visitas.